tarde, meu afilhado, minha afilhada. Eu sou o professor Francisco Moreira e estou aqui pela VIP Aviation e juntos estaremos com você até a tão sonhada aprovação na prova da ICAO. Nesta aula 1, nós estaremos conhecendo a prova. A prova da ICAO, meu afilhado, minha afilhada, ela é dividida em 4 partes. Vamos falar aqui sobre a primeira parte, Aviation Topics. Tópicos de aviação, a primeira parte, a métrica dela ela é muito simples. São perguntas. O entrevistador ou a entrevistadora vai lhe fazer 3 perguntas sobre aviação. Pode haver um acompanhamento, Francisco? Pode, meu afilhado, minha afilhada. Pode haver um acompanhamento, um follow-up, onde serão feitas mais 2, será feita mais uma ou serão feitas mais 2 perguntas, além daquelas 3 perguntas iniciais. Então, se houver esse follow-up, nós teremos um total de 5 perguntas, ou seja, as 3 perguntas iniciais e uma ou 2 perguntas adicionais aí no nosso follow-up. Ok? Entendido, meu afilhado? Então, a métrica da parte 1, Aviation Topics, são as perguntas. Mas, o Francisco, essas perguntas, o entrevistador, a entrevistadora, me fará assim de pensamento, assim, ela ficará olhando para mim e falar, me fale sobre o seu voo solo, ou me fale sobre sua carreira. Não, meu afilhado, minha afilhada. O entrevistador ou a entrevistadora já possui ali um molde, ali, um roteiro ali com seus tópicos das perguntas que vai ser feitas, ok? Então, quais são esses tópicos ali? Ela pode perguntar sobre a escolha da sua profissão, né? Você irá dizer por que escolheu a profissão de piloto, se já tem um pai piloto, ou se a família gostaria que você fosse aviador, ou é um sonho pessoal seu desde criança, ou você simpatizou por alguma razão, ok? Então a pergunta pode ser a escolha da sua profissão, pode ser também para você falar sobre o seu treinamento, quantas horas você voou, se você fez simulador, em que escola você fez, se foi pelo aeroclube, se foi pela escola, o tipo de aeronave voada, tá? Então pode ser uma pergunta relacionada ao seu treinamento. Outra pergunta que é a queridinha deles ali na prova ICAO é falar sobre o seu voo solo. Você irá relatar qual cidade foi realizado o seu voo solo, quantas horas você tinha antes de realizar o seu primeiro voo solo, qual aeronave que você realizou, se havia nuvens naquele dia, se não havia nuvens, né? Se você estava nervoso, se você estava calmo. Então, pode haver uma pergunta também relacionada ao seu voo solo. Outro tópico ali também que pode haver é falar sobre a sua carreira. Você irá dizer qual é a licença que você já obteve, a de piloto privado, se você já é detentor de uma licença de piloto comercial, se você agora está fazendo um treinamento no simulador, quantas horas você voou. Então você falará sobre a sua carreira, ok? Outro tópico muito interessante que eles gostam bastante de perguntar é a importância do inglês para o aviador, a importância do inglês na aviação, por que o piloto deve estudar inglês. Então, pode haver um tópico também relacionado a esta pergunta. Outro tópico também bastante interessante são os tipos de aeronaves. Eles podem perguntar qual o tipo de aeronave que você voa, qual o tipo de aeronave que você já voou, que você gostaria de voar, tá? Pode ser perguntado também. Outro tópico é o futuro da aviação. O que você espera da aviação daqui a 5, 10, 15, 20 anos, tá? Então pode haver uma pergunta também sobre o futuro da aviação. Outro tópico interessante e que também é possível de ser perguntado são as suas habilidades como piloto, ok? Você irá dizer que como piloto você é uma pessoa calma, você é uma pessoa que respeita os procedimentos, tá? Então será feita também uma pergunta sobre este tópico. Outro tópico interessante são as fases do voo, ok? Você irá dizer sobre as inspeções internas que você realiza antes de cada voo, depois as inspeções externas, você verifica o nível de óleo, você verifica se os flaps estão assimétricos ou simétricos, se estão funcionando, sem assimetria, tá? Você irá falar sobre as fases do voo, as inspeções,
e tudo mais, ok? Então, esta foi a parte 1, que são 3 perguntas, a métrica são geralmente 3 perguntas, podendo haver um follow-up, ou seja, mais uma ou 2 perguntas, totalizando 5 perguntas, ok? Então, vamos falar um pouquinho da parte 2. Meu afilhado, minha afilhada, vamos falar agora um pouquinho sobre a parte 2 da prova ICAO, né? Interaction as a Pilot, interagindo como piloto. Nesta parte aqui 2 da ICAO, você tem 5 fases, tá? A primeira fase vai ser dado um cenário para você. Este cenário pode ser uma aeronave no ponto de espera, pode ser uma aeronave decolando, pode ser uma aeronave pousando ou uma aeronave em rota. Após ser dado este cenário, você irá ouvir um áudio, você vai colocar o seu fone de ouvido e você irá ouvir um áudio do controle de tráfego aéreo, tá? É um áudio do controle piloto. Aqui você é o piloto, você é o call site ANAC 123, ou seja, você é ANAC 123. Ouvido esse áudio do órgão de controle de tráfego aéreo, você vai para a segunda fase. Você irá cotejar da melhor forma possível este áudio. Após o cotejamento do áudio, você irá para a terceira fase. O controlador vai lhe dar um problema, uma adversidade, ok? Este problema, esta adversidade, tem a ver com o cenário que lhe foi dado. Então, por exemplo, se o cenário que lhe foi dado foi um cenário do voo em rota, então dificilmente este problema será um problema durante a decolagem, ok? Então é um cenário de voo em rota, é um problema que pode acontecer da aeronave voando em rota. Fique esperto com isso aí, meu afilhado, minha afilhada, ok? Então, o pneu estourou durante a decolagem. Não é um cenário de voo em rota, né? É um cenário na decolagem. A aeronave saiu da pista. Se a aeronave está em rota, dificilmente ela teria saído da pista, porque é um problema que só ocorre durante a decolagem. Entendido isso, afilhado, afilhada? Então, você vai chamar o controle de tráfego aéreo nessa terceira fase, né? Após ouvir o problema, a ouvir a adversidade, você vai reportar este problema para o controle, né? Lembrando que aqui você é o piloto, e depois você vai informar ou solicitar algo, ok? Ultrapassado isto, você vai para a quarta fase, afilhado, afilhada. Nesta quarta fase, você ouvirá um segundo áudio do controle de tráfego aéreo e você irá dizer se você concorda ou não concorda. Você irá dizer afirmativo ou negativo. Então vamos dar um exemplo aí. Francisco, qual é o exemplo dessa situação da quarta fase? O controle de tráfego aéreo, você pode ouvir, por exemplo, que o seu copiloto, né, o seu primeiro oficial, teve uma perda de consciência, ele está inconsciente. Então o áudio poderá dizer, por exemplo, que o seu capitão, o seu comandante está inconsciente. Então você irá responder negativo, quem está inconsciente é o meu copiloto. Entendido mais ou menos a métrica aí da quarta fase? Ok, meu afilhado, minha afilhada? E a quinta e última fase da parte 2, né? O entrevistador, a entrevistadora, irá perguntar o que o controlador disse. Aí você terá que ser bastante técnico para poder dizer no passado o que foi dito ali pelo controlador. Finalmente, meu afilhado, minha afilhada, chegamos à terceira parte da prova ICAO. Unexpected situations, situações inesperadas, né? São problemas que podem ocorrer durante o voo, emergências inesperadas durante o voo. Qual que é a métrica, qual que é o modelo desta parte 3? Ela se divide em 5 fases também, assim como a parte 2 se divide em 5 fases, a parte 3 também se divide em 5 fases. Mas ela é uma parte muito técnica. Por que ela é uma parte muito técnica?
Essas 5 fases são divididas 3 vezes. Você terá 3 situações inesperadas, onde você irá percorrer 5 fases em cada uma dessas situações inesperadas. Então vamos entender aí a métrica da parte 3, meu afilhado, minha afilhada. Na parte 3, a primeira fase você irá ouvir um áudio, ok? Na segunda fase você irá ouvir este áudio novamente. 5 segundos depois do primeiro áudio, você irá ouvir o áudio novamente. Nesta fase é importante salientar em que você não poderá dizer please say again. Você poderá dizer please say again, por favor, repita novamente, na segunda parte da Provical. Esta terceira parte você não poderá repetir o áudio, já que o áudio ele é tocado 2 vezes. Fala-se primeiro, você irá ouvir o áudio uma vez, 5 segundos depois, obrigatoriamente você irá ouvir o segundo áudio, ok? Então, o primeiro áudio é a primeira fase, o segundo áudio é a segunda fase. Na terceira fase, o entrevistador irá dizer para você: Tell me in all words everything the pilot and the controller said. Então, diga-me em suas palavras tudo que o controlador e o piloto disseram. Para resolver esta terceira fase, você terá 2 opções. Ou você irá dizer the pilot said e usar o passado, né, com suas próprias palavras, ou você irá dizer the controller said e dizer tudo o que foi dito ali durante o áudio. É uma opção um pouquinho mais trabalhosa do que a primeira opção, em que você irá dizer the pilot said e usar suas próprias palavras. Na quarta etapa, o avaliador irá fazer uma pergunta e esta pergunta tem a ver com essa situação inesperada que foi ouvida por você no áudio, ok? Então essa aí termina a primeira situação inesperada. Você irá ouvir novamente uma segunda situação inesperada, passar pelas 4 fases, vai ouvir o áudio, 5 segundos depois irá ouvir o áudio novamente. Na terceira fase, o entrevistador irá dizer: conte-me com suas palavras tudo o que o piloto e o controlador disseram. Você vai contar, irá para a quarta fase novamente, onde o controlador, o entrevistador, irá fazer uma pergunta sobre a situação inesperada que você ouviu. Superada também essas 4 fases da segunda situação inesperada, você irá para uma terceira situação inesperada, onde você passará pelas 4 fases novamente. Irá ouvir um áudio, uma situação inesperada número 3, irá ouvir um áudio novamente, de uma situação inesperada número 3, 5 segundos depois. Na terceira fase, o entrevistador ou entrevistadora irá dizer: conte-me com suas palavras tudo o que o controlador e o piloto disseram. Você irá contar sob 2 formas, ou você vai dizer: o piloto disse com suas palavras no passado, ou o controlador disse contando tudo que você ouviu, é mais trabalhoso. E na quarta fase, o avaliador irá fazer uma pergunta sobre aquela situação inesperada. Ultrapassado essas 3 situações pelas 4 fases, 4 vezes, você, enfim, finalmente chegará na quinta fase e última da terceira etapa da Provical, em que o entrevistador irá perguntar para você, fazer uma comparação entre essas 3 situações inesperadas e irá perguntar para você qual dessas 3 situações você acha mais difícil lidar, você acha mais difícil resolver, ok? Entendido, meu afilhado, minha afilhada? São 4 fases em 3 situações inesperadas e uma quinta fase onde você irá comparar essas 3 situações inesperadas e irá dizer qual dessas situações inesperadas é mais difícil de lidar, é mais difícil de resolver. Ok, meu afilhado, minha afilhada? Vamos então para a quarta parte da Provical. Part of the test. You will tell me what you can see in this picture and what you think is happening in it. After that, I will ask you some questions. Look at the picture carefully. You may take a few moments to think before start talking. Please, describe this picture to me. Meu afilhado, minha afilhada,
Finalmente chegamos aqui à parte 4 da prova da ICAO. Vamos falar um pouquinho sobre a métrica da parte 4, o modelo. Também quero deixar aqui bem claro que é uma parte técnica também, mas é uma parte até mais prazerosa, em que você vai fazer a descrição da figura, depois você vai contar no passado uma história, o que você acha que vai acontecer antes, o que aconteceu antes da figura, o que você acha que irá acontecer depois da descrição da figura. Então é uma parte técnica, porém não é uma parte tão técnica quanto a parte 2 e a parte 3. Já a parte 1 é uma parte mais suave, em que você irá responder ali as 3 perguntas sobre seu voo solo, sobre procedimento de cabine, o que você acha importante estudar inglês para a aviação, o inglês é importante para o aviador, perguntas sobre a sua carreira, perguntas sobre os tipos de aeronaves que você voa. Então é uma parte mais suave, uma parte mais tranquila, que eles chamam de aquecimento. Não é uma parte tão técnica. A parte 2, você coloca lá o headset, coloca os seus fones de ouvido e responde ali, após ouvir o áudio, responde ali algumas perguntas, faz cotejamento e tudo. É uma parte bem técnica. A 3, também uma parte técnica, em que você estará com seus fones de ouvido, e irá responder também algumas perguntas, fazer todo aquele procedimento, também é uma parte técnica. A parte 4, apesar de ser uma parte técnica, mas é uma parte mais tranquila. Por quê? Descrever uma figura, você já está acostumado a fazer descrições ao longo da sua vida. Você descreve como é o seu parente, você descreve, por exemplo, para sua mãe, para o seu pai, para a sua esposa, como é que é a escola em que você faz as suas horas de voo, né, de aviação civil, como é que é a escola de aviação civil onde você faz as suas horas, descrevendo quais as aeronaves que a escola possui, ou o aeroclube possui um Cessna 52, que tem 2 lugares, possui um Cessna 72, que tem 4 lugares, as aeronaves são novas, possui um Paulistinha, talvez, que não possui flap, o diretor da escola, lá, o presidente do aeroclube, ele é alto, ele é careca, o seu colega de quarto que fica com você no alojamento, ou ficou na época que você fazia as suas horas, ele era bacana, ele era calmo, ele era alto, ele era magro, ele era baixo. Olha só, você já está acostumado a fazer esse tipo de descrição. Então aqui, qual é a métrica da parte 4? Você terá 6 fases na parte 4, ok? Após ouvir aquele texto todo da entrevistadora ou do entrevistador, em que ele fala: na parte desse teste, você irá me contar o que você pode ver na figura e o que você acha que está acontecendo. Após isto, você responderá algumas perguntas, veja a figura cuidadosamente e você terá alguns momentos, você terá um tempo antes de começar a falar. Por favor, descreva esta figura para mim. Ok? Então foi o que foi dito ali na fala ali da entrevistadora aqui, antes de eu começar aqui o meu vídeo. Feito isso, você irá olhar, vamos utilizar como exemplo aquela figura mesmo que apareceu aqui no vídeo anterior. Nesta figura, o que você pode descrever ali? Primeiro, você tem que ter em mente que você fará descrição de avião, fará descrição de pessoas, fará descrição do céu, fará descrição se há alguma coisa, carros, veículos, tá? Tudo isso é para você utilizar na sua descrição. Então, naquela figura ali, lembrando ali a figura ali, você tinha uma aeronave ali bimotora, a aeronave parece ser um Boeing. O que mais que você pode dizer ali? A aeronave estava decolando. Parece que houve ali uma colisão de cauda ali, um tail strike ali, parece, né? Parece que houve uma colisão da cauda ali, um tail strike ali durante a decolagem. Você pode dizer que o céu estava limpo, né? Não havia nuvens no céu, ou o céu estava nublado, ou o céu estava com algumas nuvens esparsas. Você pode fazer a descrição do céu. Se houvessem pessoas, não fosse um cenário de decolagem, a aeronave estivesse pousada e houvessem pessoas, passageiros, você diria
que você está vendo passageiros entrando na aeronave ou passageiros saindo da aeronave. Se houvesse veículos em torno da aeronave, você faria a descrição ali. Sempre fazer uma descrição no presente nessa primeira fase, ok? Então, a métrica da parte 4 são 6 fases. Na segunda fase, o entrevistador, a entrevistadora, irá dizer para você assim: o que você acha que aconteceu antes dessa foto ser tirada, né? Então, por exemplo, a aeronave estava ali decolando ali, houve um tail strike, uma colisão da cauda ali da aeronave. O que você acha que aconteceu antes ali? Você irá dizer que a aeronave estava pousada, os passageiros entraram na aeronave, o piloto, né, possivelmente chamou o controle de tráfego aéreo para liberar o seu táxi, depois de liberar, autorizar a sua decolagem. Então, todos os verbos no passado. Os mecânicos estavam consertando o trem de pouso. Então, tudo no passado. Você vai fazer, ou vai contar uma narrativa, uma história no passado, ok? Superada essa segunda fase, você irá para a terceira fase, onde o entrevistador ou a entrevistadora irá dizer assim: agora, o que você acha que vai acontecer no futuro? Qual que, depois de tirar essa foto, qual que é o próximo passo? O que você acha que irá acontecer? E você irá dizer com os verbos no futuro, né? Você vai utilizar o auxiliar will, que é o verbo utilizado no inglês, e tudo que você descrever, toda a sua narrativa ali, será no futuro. Então, utilizando ainda aquele exemplo anterior da aeronave que estava decolando e houve um tail strike, uma colisão da cauda ali do avião, né? Possivelmente, aí você irá dizer: os pilotos chamarão o controle de tráfego aéreo para poder entrar no circuito novamente e pedirão um pouso de emergência, uma prioridade de pouso, né? E retornarão para a pista. Após a retornar à pista, o avião será socorrido pelos mecânicos. Os mecânicos irão fazer um conserto na aeronave. Os passageiros possivelmente irão ficar muito assustados. Se estão assustados, os tripulantes, né, irão dar assistência a esses passageiros. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos aqui. Você pode contar qualquer história ali que acontecerá no futuro ali. Ou com o tail strike ali, o piloto irá abortar a decolagem e depois de abortar a decolagem o aeroporto ficará interditado. Mas ali na figura a aeronave já estava ali depois da V2 ali. Então ela já estava praticamente decolando ali. Então possivelmente não tem como abortar a decolagem ali. Se fosse numa figura um pouquinho diferente, né? Se houvesse um pneu estourado, houvesse uma outra situação adversa de emergência, o piloto poderia abortar a decolagem ali antes da rotate ali. Mas ela já estava decolando, possivelmente já estava acima da V2, da V2, houve uma colisão ali da cauda, um tail strike, então ele não conseguiria abortar a decolagem ali, já tinha decolado ali. Então você vai dizer coisas a partir dali. Então você também tem que ser imediato, apropriado ali também, né? Então tem que haver o conceito de ser apropriado, ok? Superada a terceira fase, você entrará na quarta parte, que será uma pergunta operacional. E a quinta parte também é uma pergunta operacional número 2. O que causou este problema? Como os pilotos poderão lidar com isto? Quais as consequências ali do tail strike? Então, haverá mais 2 perguntas operacionais, uma fase 4, pergunta operacional número 1, uma fase 5, pergunta operacional número 2, relembrando ali a parte 3, onde vocês fizeram as perguntas operacionais com várias técnicas aí aprendidas aí ao longo do curso, ok? E por último, numa fase 6, a entrevistadora, o entrevistador, irá ler um texto longo, um statement, que é uma declaração. E diante disto você vai dizer se você concorda com a declaração ou não concorda. Então, eu concordo ou não concordo com a declaração. E por quê? Porque eu concordo, porque eu não concordo. Ok, meu afilhado, minha afilhada? Então, estas foram as 4 partes. Esta foi a aula 1, entendendo aí a prova da ICAO. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam curso conosco aqui através da VIP Aviation. Eu sou o professor Francisco Moreira,
Foi um prazer aqui estar com vocês na aula 1. Muito obrigado, até a próxima. See you later.